Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel e no resto do Oriente Médio, hoje, dia 7 de março de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Continuam as ações israelenses aqui na faixa de Gaza e também aqui no sul do Líbano, né? Mas agora está circulando a informação de que Israel teria dado uma data limite para resolver os problemas aqui no sul do Líbano sem uma invasão do sul do Líbano. Essa data seria o dia 15 de março. Então é possível que a gente veja depois do dia 15 de março o início das operações de Israel no sul do Líbano aqui, tá? Não é nada certo, é só boatos por enquanto, mas é o que está sendo dito por aí. Teve um atentado contra um judeu feito por um muçulmano aqui em Jerusalém. Ele foi atingido com um golpe de faca nas costas, mas felizmente está bem, não morreu. O garoto foi preso pela polícia israelense, o garoto que atacou ele com a faca, né? No Iêmen, confirmaram-se 2 mortos aqui no navio americano, o True Confidence, que 2 foram mortos, 6 foram feridos nesse navio aqui, que é de propriedade americana. Tem a imagem dele aqui pegando fogo, e o navio está afundando também, né? Ou seja, situação bastante crítica ali. A coalizão reagiu realizando um grande ataque contra as forças Houthis aqui no Iêmen, mas a visão de muita gente é que só esses ataques aqui não estão acalmando a situação. Talvez a coalizão precise fazer mais alguma coisa, né? No Irã, temos a notícia de uma grande explosão numa refinaria aqui no Irã. Aparentemente foi um acidente, não foi ataque de ninguém, mas tem muita gente suspeitando de sabotagem israelense, né? Teriam morrido várias pessoas nessa explosão numa refinaria aqui no Irã. E por fim, um item da ajuda humanitária brasileira enviada para a faixa de Gaza foi recusada por Israel, porque está numa lista proibida, né? Mas aí já tem petista dizendo: Israel negou a ajuda humanitária brasileira só porque Lula criticou Israel e coisa e tal. Não, não é por isso. Existe uma lista de itens permitidos de ajuda humanitária que foi negociada com vários países, com os Estados Unidos, com países árabes, com um monte de gente. Então tem coisas nessa... O que tiver fora da lista não pode ser doado para os palestinos, e tinha purificadores de água que não poderiam ser doados. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Velho Virgem, Alfredo Alexandre e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui não mostra nenhuma grande alteração aqui na faixa de Gaza, mas a gente tem aqui no mapa do War Mapper, ele mostrando que teve alguma pequena alteração aqui, né? As forças israelenses estão avançando nessa região aqui, a oeste de Khan Yunis, aqui na região, e continuam as operações nessa região. Ainda não começaram as operações em Rafah, ainda estão aguardando a saída, né, dos refugiados de lá, né? Aqui mostra as ações ali na região de Khan Yunis, e ações israelenses, mas mais uma vez aqui só mostra que continuam as ações israelenses por aí, né? Uma informação interessante: dos 12 trabalhadores da UNRWA, os 12 empregados da UNRWA, que participaram ativamente no dia 7 de outubro, a maior parte deles está morta, né? Ou seja, Israel identificou e destruiu essas pessoas. Vários deles foram mortos dentro de Israel por forças israelenses. Evidentemente, é isso que tem que ser feito, né? Inclusive, alguns desses no dia 7 de outubro mesmo, quando as forças israelenses fizeram o contra-ataque, né? Ou seja, isso aqui quer dizer que a mera punição só a esses 12 aqui vai ser basicamente nada, porque todos eles já estão mortos. A questão toda é os outros empregados da UNRWA, que também têm participação, talvez não tão direta como esses, mas que também têm participação, né? Um absurdo isso, tinha que acabar com a UNRWA mesmo, né? Aqui é uma grande prisão feita de terroristas do Hamas, feita pelos soldados israelenses. Imagino que isso daqui ainda é triagem, né? Eles ainda estão imobilizados justamente para identificar quem é do Hamas e quem não é, né?
Bom, o Hezbollah fez uma comunicado falando que Israel teria notificado os países ocidentais de um deadline até o dia 15 de março para uma solução diplomática do conflito com o Hezbollah, né? Então, ou seja, não é não tem nada a ver com a faixa de Gaza, não tem nada a ver com Hamas. O Hezbollah é um outro grupo diferente, também é financiado pelo Irã, também é de radicais terroristas e coisa e tal, mas ele é ativo principalmente aqui no Líbano, né? Então tem outros também, tem aqui no Iraque, tem na Jordânia, tem Hezbollah num monte de países, mas esse caso aqui específico, o problema de Israel é com o Líbano, e o Israel tem enfrentado vários bombardeios aqui no norte de Israel, e a ideia é essa, né? Eles dizem que Israel vai escalar a ação militar ali, talvez entrar numa guerra completa contra o Hezbollah, se essa data limite não for atingida, né? Isso daqui é o Hezbollah falando, ou seja, o terrorista falando, praticamente é certeza de ser mentira. Mas, de qualquer forma, seria uma coisa positiva. Eu acho mesmo que Israel deveria aproveitar para resolver também o problema do Hezbollah aqui no Líbano, porque já faz tempo que esse problema precisa ser resolvido, né? Enfim, essa é a situação aqui. E continua também a ajuda humanitária ali na faixa de Gaza. Dá para ver aqui mais distribuição de alimentos por via aérea, né? A grande vantagem da via aérea, como eu expliquei para vocês sobre os caminhões, é que os caminhões, quando entram na faixa de Gaza, imediatamente eles são confiscados pelo Hamas, então o Hamas controla quem vai receber alimento, e nessa eles de propósito deixam muita gente sem alimento porque eles querem a propaganda do pessoal passando fome, né? Eu imagino que eles devem ter grandes estoques de alimento lá que foram enviados para ajuda para a faixa de Gaza, o pessoal mantém estoque para manter a população passando fome, né? Por paraquedas, é aquele negócio, uma parte disso daí vai ser pega pelo Hamas do mesmo jeito, vai ser controlado pelo Hamas do mesmo jeito, mas aumenta a chance de alguma pessoa fora do Hamas pegar um desses pacotes, de ter realmente uma distribuição mais adequada, né? Um ataque terrorista aconteceu ali em Jerusalém. Esse senhor aqui de 64 anos foi esfaqueado por um garoto árabe de 14 anos. Ele estava esperando pelo ônibus, esse rapaz estava atrás de mim no ponto de ônibus, eu vi ele, mas não prestei atenção. De repente eu senti o ataque nas minhas costas, a camisa dele, a camiseta que ele estava vestindo, totalmente suja de sangue, né? Mas felizmente ele sobreviveu, não teve problemas, não teve maiores problemas, né? O garoto está preso. Fala aqui sobre algumas coisas sobre as brigadas comandadas pelo Irã, e fala também sobre a situação do navio, né, que foi atingido. É um navio operado pelos gregos, com a bandeira de Barbados, mas que é de propriedade dos americanos, né, o True Confidence, e que infelizmente acabou matando 2 pessoas. Pela primeira vez os Houthis mataram pessoas, não são americanos, mas morreram nessa coisa, né? Enfim, não tem nenhuma grande novidade aqui. Essa aqui é a imagem do navio, por volta das 11h30, no dia 6 de março, ontem, né? Um míssil balístico antinavio foi lançado dos Houthis e atingiu o True Confidence, que é esse navio, que é um navio com a bandeira de Barbados, como a gente falou, que em tese, a Libéria que é dona desse navio, então é uma informação conflitante aqui. Ontem eles estavam falando que era americano, agora estão falando que é da Libéria, né? A Libéria, para quem não sabe, é um país na África que foi uma colônia americana, né? Os americanos comandavam essa área da África durante um tempo, depois virou um país independente, mas eles têm muita ligação com os americanos, não sei se é alguma coisa referente a isso, né? O míssil atingiu o navio, e a equipe, que é de várias nações, de vários países, reporta 3 fatalidades, ou seja, então aqui é a informação mais recente, são 3 pessoas que morreram, 4 feridos, dos quais 3 estão em condições críticas, ou seja, podem ainda vir a morrer, e dano significativo para o navio, né? Então dá para ver aqui o navio, é um navio que estava transportando caminhões e outras cargas aqui. O míssil atingiu bem na área aqui de controle do navio, então causou muito dano isso daqui. A tripulação abandonou o navio, e outros navios da coalizão responderam e estão tentando avaliar
a situação, né? Esse é o 5º míssil contra navios que foi lançado pelos Houthis em 2 dias, e alguns foram interceptados e coisa e tal, mas aparentemente agora os Houthis estão ficando melhor nisso daí, né? Outro dia a gente noticiou o primeiro navio que afundou com o ataque dos Houthis. Até aqui todos os navios que eram atingidos eram danificados, mas não afundavam. E agora, pela primeira vez, mortes, né? Muito triste esse tipo de coisa. E a grande questão que muita gente está falando é, será que a resposta americana vai ser significativa, né? Porque aqui teve um grande ataque americano e britânico contra o aeroporto de Hodeidah, que é um aeroporto ali controlado pelos Houthis, né? E certamente haverá uma retaliação mais dura, né? Não é isso daqui devido a atingirem o navio True Confidence, mas a verdade é a seguinte, vai ser mais dura como? Os americanos e ingleses vão atingir da mesma forma outros pontos ali nos Houthis, né, na área dos Houthis, porque até aqui isso não tem funcionado, né? Mas também fazer o quê? Invadir o Iêmen? Aí é toda uma outra escala de operações que realmente joga uma complicação grande nisso daí, né? Um ponto que eles estão falando que pode ser essa escalada, né, americana é afundar o Behshad, que é esse navio aqui, que é um navio iraniano, mas que é um navio de inteligência. Ele está ali na região passando inteligência para os Houthis sobre os outros navios que estão por ali. Então é possível que seja essa a retaliação. A gente não sabe qual vai ser a retaliação. Isso daqui, assim, é uma operação normal, não pintou como uma retaliação de fato, né? Vamos ver o que vai acontecer. Um ponto que o pessoal está lembrando é que lá no Iraque resolveu o problema, né? Quando houve aquele ataque contra a base Torre 22 americana ali na Jordânia, os Estados Unidos respondeu atingindo 85 alvos ali na Síria, no Iraque, em outras regiões, e no final, de fato, funcionou, né? O Kataib Hezbollah, que é o grupo terrorista ligado ao Hezbollah que atua lá no Iraque, acabou, não teve mais nenhum ataque nos 32 dias depois disso. Bom, é lógico que toda deterrência, né, toda essa desencorajamento de ataque, vamos colocar assim, ele é temporário. Daqui a pouco o pessoal vai voltar a fazer ataque terrorista, mas aparentemente foi bem feito esse ataque lá no Iraque, né? E bom, outra notícia, uma explosão misteriosa na refinaria de Bandar Abbas, no Irã. Reportes iniciais dizem que várias pessoas morreram nessa explosão. A notícia mais recente é que teve 2 feridos, mas não teve mortes, segundo a notícia do governo do Irã. Pode ser verdadeiro, pode ser falso, mas o que estão dizendo é que foi um incidente mesmo, foi um acidente que aconteceu ali, né? O pessoal adora culpar Israel por isso. Por falar em culpar Israel por qualquer coisa, aquele plano de paz fez água definitivamente, né? O Hamas deixou o Cairo e a negociação pelo cessar-fogo meio que empacou mais uma vez. Infelizmente, eu não vejo outra alternativa para a paz que não seja a eliminação do Hamas, né? Bom, Israel bloqueou a ajuda humanitária enviada pelo Brasil para Gaza, dizem fontes, né? CNN aqui doida para criticar Israel. Não porque o Lula falou coisas erradas, Israel bloqueou a ajuda humanitária para Gaza e coisa e tal, como se Israel tivesse aleatoriamente proibido o Brasil de ajudar. Mas felizmente, pelo menos o Globo aqui está sendo correto e está falando que os purificadores do Brasil foram barrados por ferir a lista de produtos autorizados, diz a autoridade diplomática de Israel. Então não foi por declarações do Lula, não foi por nada disso. Embora Israel ainda considere Lula uma persona não grata, ele não ia bloquear essa ajuda para os palestinos. A questão é que o Brasil enviou determinados purificadores que não podem ser enviados para Gaza por definição lá de Israel. Tudo isso daí passa por uma negociação muito grande com outros países árabes, com os Estados Unidos. Então é isso daí. Esse foi o motivo pelo qual foram barrados essa parte da ajuda humanitária brasileira lá na faixa de Gaza, né? Eu acho que devia barrar tudo mesmo, mas enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.